E aí pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal 7 de Teologia. Aqui é o pastor Sérgio Lentz e hoje nós vamos para mais uma edição do nosso estudo do Salmo 20. Estamos estudando todas as terças-feiras, um salmo por vez, extraindo o melhor de cada salmo. E nessa oportunidade convidamos o pastor José Menegas, que estará explanando a mensagem, e eu quero garantir a você que há da parte de Deus uma palavra do céu. Por isso, fique ligadinho com Deus, porque Ele tem boas coisas para nós. E não esqueça, já que você veio até aqui, de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo e dar uma olhadinha se você ainda está inscrito no canal, porque isso fortalece o nosso trabalho. Vamos lá para o vídeo? E foi incumbido de dar continuidade de um trabalho sendo feito aqui dos Salmos, né? E hoje é o Salmo 20. Nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Nós vamos fazer a leitura do Salmo 20, verso 1. Salmo 20, verso 1. Que nos diz assim, esse salmo, né? Foi uma oração em favor do rei, né? Naquela época, Davi escreveu, colocou para o seu mestre para ser feito um louvor. Todo salmo é transformado em louvor lírico, né? Então, Davi tinha as suas maneiras de agradecer a Deus através de louvores, né, de seus salmos. Nós sabemos que esse salmo escrito é um salmo de agradecimento. E por que ele foi escrito e foi colocado no cânon sagrado? Porque ele nos alerta de como nós devemos se comportar diante de Deus, como nós consideramos Deus em nossos trabalhos e nossas vidas. Nós trabalhamos contando com a nossa inteligência, com a nossa capacidade, ou nós buscamos a Deus para que nos oriente em todos os tipos de trabalho que fizemos na nossa vida. Davi, ele era já desde pequeno, ele era músico, né? Naturalmente vocês já ouviram toda a história de Davi aqui, desde o começo. Mas ele trabalhava de uma maneira que ele gostava e Deus se agradava dos trabalhos de Davi. Era simples, pastor de ovelha, mas cantava com o coração. Ele falava com o coração. Ele agradecia com o coração. Ele dava tudo que ele sabia de si. Não importa o que os outros pensavam, o que diziam. Ele falava o que estava dentro do coração, o que o Espírito Santo lhe conduzia. Então, esse salmo é muito bonito, porque ele começa e que o Senhor responda todas as tuas orações. Davi nunca saía para a guerra, ou quando ele trabalhava com Saul, que era servo de Saul, ele sempre tomava a frente para que se colocasse primeiro Deus na frente, que levantasse a bandeira, o estandarte, e colocasse ali o nome de Yahvé, para que o inimigo visse que ali tinha resistência. Enquanto que eles confiavam nos cavalos, nos carros e nas espadas, o povo de Israel, ele confiava em Deus. Apesar dele ser muito, às vezes, traíra, né? Extraiu muito. E Deus, às vezes, não se agradava muito. E muitos sofreram assim como Davi. Davi sofreu muito. Deus perdoou, sim. Davi se arrependeu, se pediu perdão, orou, se sacrificou-se, né? Não cansou, não parou enquanto Deus não falasse com ele e perdoasse os seus pecados. E Deus o perdoou, os pecados que Davi fez, né? Por ter mandado Urias para a guerra, em vez de ele estar na frente da guerra, ele mandou o seu capitão.
e ficou observando a mulher do outro, né? E isso aí levou à ruína. E o fim foi triste. Apesar de Deus ter perdoado, mas ficou a consequência. As consequências ficaram até o final da vida dele. Foi um fracasso da família. E quando nós pecamos, que não usamos Deus, a orientação de Deus, nós fizemos as coisas por nossa conta, às vezes nós fizemos as coisas erradas. Nós pedimos perdão e Deus perdoa. Quando nós erramos de novo, Deus perdoa. Mas as consequências sempre ficam. Eu, quando era pequeno, eu fui entrar no espaiol de milho, antigamente que tinha, e na porta tinha um prego bem grande. E quando eu entrei assim, eu tinha o quê? Uns 6 anos, 5 anos. O prego pegou bem no joelho aqui e fez um buraco assim, e ali ficou uma marca, né? E agora essa marca já está bem aqui em cima, ela correu meio metro de joelho para cima, mais ou menos. Mas quando eu vou trocar de roupa, que vejo ali, eu vejo que lembro da dor que eu passei e o que eu passei porque bateu naquele prego. Assim, a marca sempre fica. Então nós temos que conviver com a marca da desobediência com Deus. Então, o santuário, do teu santuário enviei socorro desde Sião. O santuário ficava no Monte Sião. E lá se chegava para pedir perdão, para dar oferta, fazer holocausto, né? E, enfim, e pedir orientação para que pudesse vencer a guerra. E sempre eles venciam a guerra. Sempre eles estavam na proteção de Deus. Então, quando eles pensavam que o inimigo pensava que eles eram fracos, era menor, mas eles não sabiam que o Deus de Israel era o Deus que fez todas as coisas. Não era o Deus deles, os deuses deles, né? Então, esse Salmo de Davi, ele nos orienta de como nós devemos fazer quando vamos fazer alguma coisa que é além das nossas forças. Claro que Deus não vai querer que uma dona de casa que sabe fazer um arroz não vai querer fazer o arroz para a dona de casa. Ou eu faço o armário ali, não vai querer que Deus venha aqui me fazer o armário. Não. O que eu quero de Deus é que Ele me proteja contra o inimigo, para que eu possa fazer. A força vem de Deus, mas quem tem que fazer somos nós. Assim como Davi, várias vezes ele errou, porque ele não consultou a Deus. Se ele tivesse consultado, nós somos a mesma coisa. Nós erramos por falta de uma consulta a Deus. Até nos tempos que não são de guerra, por exemplo, na Inglaterra, o povo sauda a rainha como salve a rainha, né? Que Deus proteja a rainha, né? Nós, às vezes, nem isso fizemos. Às vezes não glorificamos a Deus. Então, essa palavra nos alerta sobre isso, que foi em favor do rei. Então, agora sei que o Senhor salva os ungidos. Os ungidos de Deus, Deus tem prazer de nos ajudar. Nós é que falta um pouco de fé. A nossa fé é tão pouca que nós oramos e não acontece nada. Você vê que as pessoas que estão cheias de fé, de esperança, de conhecimento, ele vai com a certeza de que vai dar certo. A certeza de que você vai conseguir está dentro de nós mesmos. Nós somos aquele que podemos trabalhar como Deus não existisse. Nós temos que fazer tudo como Deus não existisse. Mas nós pedimos a proteção de Deus. Então, esse salmo, Davi escreveu 74 salmos, e todos os salmos
fala de proteção de Deus, né? Então, desde da época de Jessé, teve mais ou menos 9 filhos, Davi, que era o último, Deus já escolheu ele para a sua obra. Muitos de nós somos escolhidos para a obra de Deus, e nós não ouvimos a palavra dele, e nós não aceitamos, nós temos medo de enfrentar algo que está além do nosso alcance, porque nós se achamos muito pequenos diante daquele problema. E quando nós temos Deus do nosso lado, o Espírito Santo do nosso lado, nós não deveríamos temer. Não devíamos. Quando eu falei oração, a Bíblia diz, se tiveres fé de um tamanho de um grão de mostarda, né, você manda que esse monte se transporte ao mar. Mas você nunca viu nenhum monte transportado ao mar. Não foi por falta de fé. Tamanho de um grão de mostarda, você sabe que é um grão de mostarda? É um pequeno. Não é porque ele é sendo pequeno, ou porque ele dá uma árvore grande, porque ele é forte, porque ele não é transgênico, ele não pode ser modificado. O grão de mostarda, ele não pode ser mudado, fazer outra árvore dele, ser enxertado em outra árvore. Não pode. É o único grão que não pode ser modificado. É o grão da mostarda. Por isso que ele falou isso com a intenção de dizer para nós, você nunca pode ser modificado, ser enxertado em outro Deus que não seja eu. Nós temos que ser enxertados só no próprio Deus. Nós temos um jambuzeiro que fomos enxertados. Israel, ele rejeitou, mas nós não estamos rejeitando. Então, nós temos que ser forte igual um grão de mostarda. Forte no requisito de ser forte, não ser transgênico, não mudar, ser pequeno diante de Deus, mas grande na árvore que dá fruto. Então, Davi, ele nos traz um ensinamento de humildade. Ele sempre foi humilde. Ele podia ter matado Saul, ele podia, enfim, mas ele sempre obedeceu a Deus. E quem obedece a Deus, ele matou o urso, o leão. Por que ele matou? Porque ele era forte? Porque ele era poderoso? Sansão porque era poderoso? Não era, não. A força que tinha dentro dele era a força de Deus. Ele matou porque ele acreditou. Você sabe, eu já tive essa experiência, eu fiz essa experiência. Porque eu também tive muita falta de fé, às vezes nas coisas, nas orações, na imposição de mão. Mas quando você faz algo contando com aquilo já feito, que você já vê ele concluído, aquilo se realiza. Porque a sua mente é poderosa. Deus nos fez semelhante a Ele, imagem, semelhança a Ele. Semelhança no quê? Semelhança no poder também. Ele nos otorgou poder, assim como otorgou poder para Satanás. Os anjos têm um tipo de poder, e nós temos outro tipo de poder, mas um poder otorgado por Deus que nós, às vezes, não usamos. A nossa mente, nós não usamos 10%, nós sabemos disso. Se nós pudéssemos controlar a nossa, o nosso subconsciente, o nosso consciência, pudesse dominar, nós estaríamos feitos. Mas ainda não podemos dominar. Nós temos que estar debaixo do Espírito Santo. Agora, Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele traz para nós, como é que se chama? Ele traz, na leitura deles, um exemplo de que todo ser
Toda pessoa que tem um cargo na igreja ou na parte espiritual, em qualquer parte de que Deus nos colocou, temos que estar debaixo da proteção de Deus. Senão, não vai para frente. Nunca vai para frente. Todas as pessoas que querem, como ele falou, muitos que acreditam em cavalo, sei lá, em carro, em espada, e nós acreditamos no poder de Deus. Então, o mundo lá fora acredita neles próprios. E nós temos que acreditar que existe um Deus que pode nos ajudar. Sem ele não adianta. Eu estava vendo um vídeo essa semana, pessoas em cima do púlpito caindo, morreu. Daqui a pouco o pastor lá estava pregando, morreu em menos de 10 segundos. Quer dizer, nós não temos nada diante da grandeza de Deus. Nós temos uma missão aqui na Terra, e essa missão nós temos que aproveitar enquanto estamos vivos. Davi, ele viu isso já meio tarde, mas ele viu que ele errou muito, mas ele tentou se reconciliar com Deus, e o resto é resto. Importa que ele sofreu por filho ter morrido vários da família, enfim, ele foi apunhalado pelas costas várias vezes por filho, querendo tomar seu trono. Ele sofreu muito, mas uma coisa ele deixou: eu posso estar de cabeça erguida, porque Deus nos perdoou. Ele, Batseba, Deus perdoou, mas ele não perdoou as consequências. Esse é o problema. E todos nós teremos consequência do que plantamos. A lei da semeadura, que você planta, você colhe. Não adianta. Nós queremos plantar uma coisa e colher outra. Não tem como. Quando aqui fala também sobre celebrando com júbilo a tua vitória, em nome do Deus hasteamos pendores. Quer dizer, quando eles ganhavam, eles celebravam com júbilo, levantavam a bandeira, haste com a bandeira com o nome de Yahvé, ou o nome da tribo, né, glorificando a Deus pela ajuda de Deus. E às vezes Deus nos ajuda, Deus nos dá a mão, Deus nos livra todo dia. A Bíblia fala que Deus nos livra 70 vezes, 7 vezes por dia, todos os instantes. Porque se não fosse a ação do Espírito Santo dentro de nós, muitos de nós estamos aqui, e eu já teria morrido. Porque olha que eu já passei por tantas coisas que parece que, quando eu lembro hoje, eu não tenho mais coragem de fazer o que eu fazia. Né? Eu saía daqui sozinho de carro, ia para o Mato Grosso, de lá ia para o Pará, voltava para o Paraguai, e ficava 20 dias sozinho, andando dia e noite, dormindo dentro do carro. Você acha que isso, durante anos e anos, o que poderia acontecer comigo? Eu ia estar morto, um acidente, essas estradas perigosas. Mas Deus tinha um projeto comigo. Eu tinha que estar aqui hoje. Não era amanhã, nem ontem. Era para estar hoje. Mesmo que eu tenha falado tudo que você já sabe, mas alguma coisa vai tocar o coração de cada um. Porque Deus não deixa ninguém sair de mão vazia. Eles cantavam na época, Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Então, havia uma inveja muito grande de Saul por Davi. E as pessoas lá fora também têm inveja de nós, às vezes. Quer ver quando um crente ele prospera um pouco, ou tem um cargo maior na igreja, ou enfim, ele prospera na pregação, né? Tem gente que começou hoje, prega 10 vezes melhor que eu. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, mas tem gente que tem inveja. Tem inveja. Então, o que acontece
É a falta de empatia, como foi falado hoje na série. A empatia, você se colocar no lugar do outro. Se colocar... Você sabe o que o outro está sofrendo, o que o outro está passando? Você chegar para ele e perguntar, eu queria estar contigo, né? Isso é empatia. Então, o Davi tinha isso. Davi era bom. E Deus se agradava do que ele fazia. Então, todas as orações, todas as escritas, os salmos, ele transformava com os moldes, as pessoas que compunham as músicas, ele dava o salmo para ser transformado num hino. Todos os salmos que ele escreveu, ele transformou em hino. Claro que teve muitos salmistas, né? Teve 40 e poucos que não se sabe quem foi, mas teve Salomão, 2, teve de Coré, de Asaf, enfim, teve muitos salmos e outros. Até o Moisés tem salmo, né? Então, os salmos retrata uma caminhada de uma nação. E a nossa caminhada, será que alguém pode descrever a caminhada do Foro de Nápoles? A caminhada lá da sede, a caminhada de outras denominações? Um dia pode dizer, essa igreja fez o que Deus pediu para fazer? Será que um dia que a gente descer a sepultura, vamos deixar um legado? Qual é o legado que vamos deixar? O que tu fez durante a tua vida? Aí eles falam, você não ganha nenhuma alma? Não, eu não tenho que ganhar alma. Quem ganha alma é o Espírito Santo. A nossa missão, a missão do pastor, é pregar a palavra de Deus. Agora, quem ganha, quem mexe no coração é o Espírito Santo. Ele é que ganha. Jesus é que ganha. Não somos nós. Tem muito que chega a dizer, eu ganhei 10 almas, eu ganhei 20. Não, você não ganhou nada. Quem ganhou foi o Espírito Santo. É ele que conhece o coração da pessoa. É ele que pode sondar entre a alma e o espírito. É como uma espada de 2 gumes. Então, nós temos que obedecer a Deus. É que nessa noite nós possamos pensar que de tudo que nós fizemos, nós temos que colocar Deus na frente. Porque senão nós passamos sempre fazendo coisa errada. Como a gente faz coisa errada? Por falta de conhecimento. Nós pecamos por falta de conhecimento. É por isso que nós pecamos. Se nós tivéssemos conhecimento, nós não pecava. E o conhecimento, e depois nós não podemos dizer, eu não sabia. Como não sabia? Você tem tudo para saber. Você tem tantas igrejas, tantos livros para você ter conhecimento da minha palavra e você não quis. Como é que agora está reclamando? Então, nós não podemos reclamar depois se houver julgamento ao contrário daquilo que nós pensamos. Então, por isso que a Bíblia nos alerta. A Bíblia não é uma religião. Nós somos religiosos. A Bíblia, ela é um ensinamento para qualquer tipo de religião. Religiosos somos nós. Então, nós é que devemos fazer com que a Bíblia seja uma religião total. Quer dizer, ela se espalhe para o mundo todo através da palavra. Porque a palavra, a Bíblia em si, ela não serve para nada. É só letras. Você lê, se você não tem a ação do Espírito Santo, não adianta de nada, você não vai aprender nada. Então a gente tem que invocar o Espírito Santo de Deus. Amém? A Bíblia não é só um pedaço de papel, não. A Bíblia nos ensina como devemos proceder, né, em qualquer hora, em qualquer lugar. Por isso que nós defendemos e não desobedecemos. Saul desobedeceu. Por que Deus aceitou, que Deus rejeitou Saul? Vocês sabiam que um dos maiores pecados não é a desobediência de Deus? Não é
a desobediência que você fez contra Deus ou contra Jesus? Porque a desobediência contra Deus, contra Jesus, você pede perdão para Ele e Ele te perdoa. Agora, a desobediência ao seu superior, se você não pedir perdão, Deus não pode perdoar, porque o pecado não foi contra ele, foi contra o teu superior. Por exemplo, se o pastor Ezequiel me dá uma ordem para fazer alguma coisa na igreja e eu não fizer e fazer o contrário, eu estou tendo um pecado que pode me levar à morte espiritual. Por isso que quando nós oramos, quando nós intercedemos, se for da vontade de Deus, porque a nossa vontade é uma coisa, a vontade de Deus é outra coisa. Assim Davi fazia, seja feita a tua vontade. Se tu queres que nós vamos enfrentar o povo, os nossos inimigos, nós vamos. Nós levantamos acampamento e vamos. Mas se não for da tua vontade, nós não vamos. Se o Senhor não for conosco, nós não vamos. E por isso que quando às vezes quando a pessoa tem muita confiança em si, é a mesma coisa quando foram para conquistar a cidade de Ai, e eles já tinham conquistado uma grande cidade, né? E quando foi para conquistar uma pequena, não precisa nem consultar Deus, vamos lá, nós temos muita gente, vamos lá, e acabamos com aquele povo de uma vez, chegou lá, perderam. Então, por quê? Porque não consultaram dois. E assim somos nós. Nós queremos fazer um negócio, mas não consultamos. Não dobramos nosso joelho, não escutamos a voz do Espírito Santo. E às vezes nós entramos pelo cano. Então, que nessa noite, o que eu tenho para falar sobre esse salmo é isso, que tudo que fizemos tem que ser para o bem da obra de Deus. Amém?